Graça e paz, meus irmãos. Nós iremos iniciar um estudo hoje sobre a questão do dízimo. É um assunto polêmico, né? E a gente tem visto muita confusão nesses últimos dias acerca deste assunto. O que realmente a Bíblia ensina sobre o dízimo? O que de fato realmente a Bíblia ensina? Nós temos visto que muitos pastores hoje, do chamado sistema evangélico das grandes denominações, eles usam o dízimo hoje como um cavalo de batalha contra aqueles que não dizima, e eles dizem que quem não dizima é ladrão, e ladrão não irá para o céu. Então, muitas pessoas hoje, eu conheço pessoas que estão entregando o dízimo na igreja simplesmente por medo de ir para o inferno. As pessoas entregam o dízimo porque o pastor ensina que quem não dá o dízimo vai para o inferno. Então, muita gente está entregando o dízimo na igreja de medo de ir para o inferno. Mas o que realmente a Bíblia ensina sobre o dízimo? O dízimo é bíblico, o dízimo ele é obrigatório no tempo da graça. Nós estamos vivendo no tempo da graça, a era da igreja. E nós sabemos que a lei, ela durou até a morte de Jesus. Depois que Jesus morreu, ali então iniciou a era da graça, né? Quando isso é provado biblicamente, que quando Jesus ele curou aquele leproso, ele disse para aquele leproso: vai-te e apresenta-te ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés determinou. Então ali ainda estava sob a lei. O ministério de Jesus ainda estava sob a lei. Era a época da lei. Por isso que Jesus ele censura os escribas e fariseus ali no Mateus 23, quando ele diz assim: você dizima do hortelã, do cominho e do endro, e deixa de praticar o mais importante da lei, que é o amor. Então Jesus falou sobre o dízimo, justamente porque ainda era a lei, mas a partir da fundação da igreja, que começa ali em Atos capítulo 2, que ali onde inicia realmente a era da igreja, a era do Novo Testamento. A partir dali você não vê nenhuma parte de Atos dos Apóstolos até Apocalipse mencionando sobre o dízimo, falando sobre o dízimo. A Bíblia ela fala de ofertas, né? Oferta, não dízimo. Por que realmente que as pessoas então, a maior parte dos pastores, dos pregadores, eles usam esse termo do dízimo para fazer esse cavalo de batalha aí contra os irmãos que não dizima, dizendo que o irmão vai para o inferno? Irmão, isso não é verdade. A pessoa ela só vai para o inferno se ela rejeitar a salvação. Mas dízimo não implica na salvação. Se a pessoa realmente ela quer dizimar no Novo Testamento, não tem problema. Ela que fique à vontade. Agora o problema é acusar quem não dizima. Porque o dízimo não é obrigatório no Novo Testamento. Ele não é obrigatório. Se a pessoa quer dizimar, tudo bem. Também não é errado a pessoa dizimar. Então eu vou trazer aqui um ensinamento bíblico, porque na nossa igreja nós trabalhamos dessa forma. Na minha igreja que eu dirijo, a pessoa não é obrigada a dizimar, a pessoa não é obrigada a ofertar lá. A pessoa fica à vontade e quando Deus toca no coração, a pessoa oferta lá na nossa igreja. É assim que nós trabalhamos, nós vivemos pela fé. E Deus tem suprido as nossas necessidades na nossa igreja, não tem faltado nada. Mas eu nunca preguei dízimo na nossa igreja e nem tampouco oferta. Porque eu vejo que muita gente está entregando o dízimo por medo de ir para o inferno. Então o problema é a má interpretação do livro de Malaquias. Nós temos que analisar que o livro de Malaquias ele está dentro da lei de Moisés. Malaquias está ainda dentro da lei. Então o livro de Malaquias ele não foi escrito para a igreja. Eles aplicam na igreja, mas o livro de Malaquias foi escrito para Israel. Então este é o problema da má interpretação, da falsa hermenêutica.
primeiro você tem que analisar para quem Deus falou. Malaquias, Deus está falando com Israel. Então você tem que analisar nas escrituras o que está sendo escrito para Israel e o que está sendo escrito para a igreja. Então primeiro você tem que observar lá bem no início do livro, olha, peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então está falando com quem? Malaquias está falando com Israel, não tem nada a ver com a igreja. O dízimo, ele foi instituído no Antigo Testamento. Deus instituiu o dízimo, eram 12 tribos. Então, tinha uma tribo que chamava tribo de Levi, e essa tribo ela não poderia trabalhar, porque era uma tribo que cuidava da casa de Deus. A tribo de Levi, ela cuidava da igreja. Os levitas cuidavam da casa de Deus. Então Deus, ele estabeleceu o dízimo justamente para que as 11 tribos sustentassem a tribo de Levi. Não tem nada a ver com a igreja do Novo Testamento. Nós não somos a tribo de Levi. Então o dízimo foi instituído por Deus para que as 11 tribos sustentassem a tribo de Levi. Porque a tribo de Levi ela não poderia trabalhar, então ela era obrigada a levar o dízimo à casa do tesouro, que é o templo lá de Jerusalém. E não era dinheiro, era mantimento, para manutenção, era comida. Manutenção da tribo de Levi. Então ali tinha que ter o celeiro ali no templo de Jerusalém. Aqui em Goiás a gente fala tuia, né? Onde você guarda os alimentos. Meu pai, ele trabalhou na roça muitos anos, ele colhia e guardava na tuia, aqui fala tuia. Então, o dízimo foi instituído por Deus para sustentar a tribo de Levi. E não era dinheiro, ele era alimento. Então, Malaquias, ele está falando aqui para Israel, dentro da lei de Moisés. O dízimo, ele faz parte da lei de Moisés. Então, hoje, nós estamos vivendo na graça. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Então hoje não é obrigatório você entregar dízimo. Você entrega se você quiser e se você puder. Se você puder. Agora, vamos mostrar para os irmãos que realmente Deus está falando com o sacerdote. Que está escrito aonde? Em Malaquias 2. Então você tem que pegar a sua Bíblia e estudar Malaquias 2. O que realmente Deus está falando. Deus está falando com Israel e não com a igreja. Ele está falando com o povo judeu. Então dízimo não tem nada a ver com a igreja. Mas os pastores do sistema religioso, eles não querem trabalhar. Eles querem viver saqueando as ovelhas. Existem pastores aí que dormem até meio-dia, como do bom e do melhor na melhor churrascaria da sua cidade, e ovelhas passando fome dentro da igreja. Eles querem sugar a igreja. Então eles usam esse texto de Malaquias para sugar os irmãos, para sugar aqueles que não têm conhecimento. Eles usam o texto para enganar pessoas neófitas no conhecimento, pessoas que não lê Bíblia. O problema das pessoas é que elas não estudam a palavra. E Oséias 4:6 fala: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então o principal cavalo de batalha que eles usam é o texto de Malaquias capítulo 3, versículo 10. Vou ler aqui a partir do versículo 7 aqui para vocês, meus irmãos. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Para quem que Deus está falando isso aqui? Está falando para Israel. Ele não está falando para a igreja. Ele está falando para Israel. As 11 tribos que roubavam o dízimo, que não entregavam o dízimo para a tribo de Levi. Você vai ver isso lá em Hebreus capítulo 7. Novo Testamento vai falar sobre isso, né? Que quem realmente pegava dízimo era a tribo de Levi. Não tem nada a ver com a igreja, até porque nós não somos a tribo de Levi. Então as pessoas precisam de estudar as escrituras e não cair em ondas desses cães gulosos que não querem trabalhar. E usa esse argumento, eles usam esse argumento. Mas se não entregar o dízimo, como é que a igreja vai sobreviver? A igreja, ela sobrevive de ofertas alçadas, daquilo que Deus colocar no coração dos irmãos. Mas o sustento do pastor tem que trabalhar, meu irmão.
Paulo fazia tenda, Paulo trabalhava. Os pastores querem fazer contenda. Pedro era pescador. Jesus, ele era carpinteiro. Os crentes da igreja primitiva, eles trabalhavam. E Paulo diz assim, ó, quem não trabalha, é bom que não coma também. É bom que não coma também. Então você tem que trabalhar. Não vem com esse argumento aí, ah não, se não entregar o dízimo, como é que o pastor vai sobreviver? Pastor tem que trabalhar, porque pastor, ele não fica o dia todo por conta de igreja não. Isso é conversa fiado. Isso é conversa para boi dormir. Eu conheço pastores que dormem o dia inteirinho aí e botam as ovelhas para poder ficar visitando, bota as irmãzinhas humildes para ficar no círculo de oração sustentando a igreja e ele mesmo está de boa. Isso aí está tudo errado. Então vamos aqui, ó. Hebreus capítulo 7, deixa isso claro, ó. Versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo. Segundo a lei, eles têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão, tá vendo? E os que dentre os filhos de Levi. Então, o dízimo é para a tribo de Levi, segundo a lei. Nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Então, dízimo hoje no Novo Testamento não é obrigatório e você não vai para o inferno se você não der dízimo, meu irmão. Quem está ensinando isso aí está ensinando errado, pode refutar, pode contestar. Se você está entregando o dízimo de medo de ir para o inferno, largue de entregar, porque isso aí não adianta. Não adianta. Isso aí você está entregando o dízimo sob pressão desses pastores. Dízimo no Novo Testamento não é obrigatório. Se você quiser entregar como oferta, tudo bem, mas não entregue como dízimo também, porque nós não estamos na lei, nós estamos no tempo da graça. Então vamos voltar aqui para Malaquias. Então Deus está falando com quem? Israel. Malaquias está falando com Israel. Eu vou parar aqui o áudio, senão fica muito grande, né? E eu vou continuar no outro áudio. Vamos lá, meus irmãos, vamos continuar aqui o estudo sobre o dízimo, né? Desde o dia de vossos pais vós desviaste do meu estatuto e não os guardaste. Tornai-vos para mim, eu vos tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então ele está falando com Israel. Ele está falando com as 11 tribos que roubavam o dízimo da tribo de Levi. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Ele está falando com as 11 tribos que roubavam o dízimo da tribo de Levi. Eles tinham que entregar o dízimo na casa do tesouro para sustentar a tribo de Levi. Nessa época aqui não existia igreja, aqui era o tempo da lei. Então não tem nada a ver com a igreja isso aqui, meus irmãos. Os pastores que estão aplicando isso aqui na igreja, eles estão agindo de uma maneira, agindo de esperteza. Porque eles não querem trabalhar, eles querem viver saqueando o povo, saqueando as ovelhas. Então no versículo 9 está dizendo assim, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais, sim, toda esta nação. Preste atenção, toda esta nação. Está falando com quem? Com a nação de Israel. Não está dizendo nações. Não está falando nações. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru. Não está falando nações. Está falando nação. Então quem roubava o dízimo? A nação de Israel. As 11 tribos que roubavam o dízimo da tribo de Levi. Não tem nada a ver com a igreja. Versículo 10. Que é o principal cavalo de batalha dos que cobram dízimo dos irmãos, dos que colocam a faca no pescoço dos irmãos, conforme está escrito em Ezequiel 34 e Isaías 56, são cães gulosos, são pastores que estão arrancando a lã, lambendo a lã das ovelhas, irmãos que passam fome dentro da igreja, que deixam de comprar 1 quilo de carne para dentro de casa, para entregar o dízimo na igreja, irmão que deixa de comprar 1 litro de leite para o seu filho, para dar o dízimo na igreja, está tudo errado, meu irmão. Primeiro primeiro na nossa vida é Deus. Segundo é
família e terceiro é a igreja. Deus não se agrada de você pegar o seu dízimo suado, entregar na igreja para sustentar esses cães gulosos e o seu filho precisando de um remédio, precisando de 1 litro de leite dentro de casa. Tá tudo errado, meu irmão, não faça isso. Pare de sustentar esses cães gulosos. No momento que você parar de sustentar esses cães gulosos, eles vão procurar trabalhar. Paulo trabalhava, Jesus trabalhava, os discípulos trabalhavam. Nós temos que trabalhar dia e noite para não sermos pesados ao nosso irmão. Então vamos para o versículo 10. Trazei todos os dias na casa do tesouro. Esse é o cavalo de batalha dos cães gulosos. Trazei todos os dias a casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? Onde é a casa do tesouro? O templo de Jerusalém. Porque o dízimo era levado para a tribo de Levi. Casa do tesouro não é esse sistema religioso. Casa do tesouro não é essas igrejas evangélicas do sistema religioso que está saqueando o povo, não. Casa do tesouro era o templo de Jerusalém. Trazei todos os dias a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Mantimento é o que? Comida, alimento no templo de Jerusalém para socorrer a tribo de Levi. Alimento na casa do tesouro para socorrer a tribo de Levi, porque ela não poderia trabalhar. Ela cuidava da casa de Deus. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolher. Versículo 11 tem uma promessa para as 11 tribos, não tem nada a ver com a igreja. As 11 tribos, tem uma promessa para as 11 tribos que entregavam o dízimo para sustentar a tribo de Levi, que era a colheita das roças, o mantimento. Não tem nada a ver com dinheiro aqui, era mantimento. Versículo 11, por causa de vós repreenderei o devorador. Sabe o que os cães gulosos fazem? Eles pegam esse devorador aqui e colocam como sendo Satanás. Dizendo que se você não der o dízimo, você vai pagar na farmácia, você vai pagar no hospital, o seu carro vai quebrar, vai cortar a sua energia, vai cortar a sua água. Isso é mentira dos cães gulosos do sistema. Isso é mentira, isso não existe, meus irmãos. Eles estão pregando exegese. Exegese é você forçar o texto. É você forçar o texto a dizer uma coisa que ele não está dizendo. O texto não está falando disso. O devorador aqui é o gafanhoto. Você vai ver isso lá no livro de Joel. A Bíblia se interpreta. Você vai ver essa interpretação lá no livro de Joel, bem no inicinho ali do livro de Joel. O problema é que as pessoas não lêem Bíblia. As pessoas ficam aí alimentando na mão desses cães gulosos e não lê Bíblia. Esse é o problema. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Então você tem que pegar esse texto aqui de Malaquias, onde fala do devorador, e ir lá para Joel. Aí você vai ver a interpretação. Esta é a regra, é hermenêutica. A Bíblia se interpreta, meu irmão. Esta é a principal regra. A Bíblia, ela oferece comentário para a Bíblia Sagrada. Então não caia nessa falácia, não caia nessa onda desses cães gulosos aí não. Vai para a Bíblia, Joel, você vai ver que Joel capítulo 1 em diante vai falar sobre o gafanhoto, ó. Desolação produzida pelos gafanhotos, a partir do versículo 4. Então quem é o devorador de Malaquias 3:11 é gafanhoto. Não é Satanás, não é capeta, não é diabo que vai colocar doença em você, que vai quebrar o seu carro porque você não deu dízimo. Isso aí é balela, isso é mentira desses cães gulosos do sistema religioso evangélico. Não caia nessa onda. Então aqui, ó, e por causa de vós, versículo 11, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Então tá falando de colheita. Então Deus faz uma promessa para as 11 tribos. Se vocês for fiel e levar o fruto, levar a colheita, levar o dízimo da colheita para a tribo de Levi, eu vou repreender o gafanhoto.
Eu vou repreender o devorador. O devorador é o gafanhoto que comia a roça dos judeus no momento que eles deixavam de entregar o dízimo para a tribo de Levi. Não tem nada a ver com a igreja. Tem nada a ver com a igreja. Então, e por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide. Aqui está muito claro o que é vide: plantação de uva. Plantação de uva. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui está falando com a nação de Israel, meus irmãos. Então no Novo Testamento não é obrigatório a dar dízimo, você dá oferta alçada. Aquilo que Deus colocar no teu coração. Não é obrigado. A salvação foi paga com preço de sangue na cruz do Calvário. Jesus pagou com preço de sangue. Então salvação não tem nada a ver com dinheiro, não. Como que a obra de Deus é mantida, então? Com ofertas alçadas. Aí os cães gulosos vão dizer, mas como é que o pastor vai se manter? O pastor tem que trabalhar. Paulo trabalhava, Jesus trabalhava, Pedro trabalhava. Ninguém fica o dia todo por conta de obra, não. Isso é mentira. A maior parte aí está dormindo de dia, como eu disse, comendo em churrascaria, andando de carro do ano e colocando as pobres ovelhas para visitar. Porque eles usam aquele argumento assim, a ovelha gera ovelha e pastor é só para pastorear. Tem muitos aí que estão aí pescando peixe na beira dos rios, aí na beira dos lagos, comendo na melhor churrascaria, andando de carro zero e colocando as humildes irmãs para sustentar a igreja no culto, nos chamados grupos de oração. Círculo de oração na igreja, 8 horas da manhã. Vai lá no círculo de oração, 8 horas da manhã na igreja, vê se você encontra um pastor lá. Tá lá aquelas irmãzinhas mais humildezinhas lá orando para sustentar a igreja. E esses cães gulosos aí saqueando o povo. O povo precisa de acordar, o povo precisa de ler a Bíblia, estudar as escrituras, porque dízimo não é obrigatório no Novo Testamento. Você não tem a obrigação de entregar dízimo no Novo Testamento. Você entrega oferta alçadas. Aquilo que Deus colocar no teu coração. A Bíblia é muito clara sobre isso. Deus ama aquele que dá com a alegria. Amém, meu irmão? Não entregue o seu dízimo de medo de ir para o inferno. Deus não vai receber esse dízimo. Pega esse dízimo, entrega em oferta. Ajude uma pessoa necessitada. Ajude um irmão que está doente. Compre um remédio. Leva uma cesta para o irmão que está precisando. No momento que você pega o dízimo e leva para o sistema dos cães gulosos, você está incentivando esses cães a não trabalhar e viver saqueando as ovelhas. Amém? Aí você vai perguntar, mas Deus vai receber dízimo? Não, isso não é dízimo. Novo Testamento não é dízimo. Novo Testamento é oferta. Pega esse dinheiro aí que você vai dar de dízimo, faz uma oferta. Ajude uma pessoa necessitada, ajude um doente. Ajuda a comprar um remédio para um irmão que está doente. Ajuda a pagar uma consulta para um irmão que está doente. Ajuda a comprar um óculos. Pagar um remédio na farmácia. Comprar uma cesta básica para o irmão que está precisando. Aí sim, Deus vai agradar. Este é o verdadeiro cristianismo. Isso é amor. Cristianismo é você ajudar a quem precisa. Vai nesse sistema religioso dos cães gulosos e pede lá uma cesta para você ver. Eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em fazer prédios, granfinos, igrejas com tapete de veludo, para ficar aqui na grande tribulação, para o exército do anticristo colocar fogo na grande tribulação. Então, meu irmão, é hora de abrir os olhos para a verdade. A verdade tem que ser dita, doem quem doer. Espalhe essa mensagem, vamos abrir os olhos das pessoas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.